O nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Saulo, que vai nos tirar umas dúvidas, que eu estava conversando com ele. Em 8 anos de programa Convívio, nunca tive um advogado que falasse sobre planejamento tributário. Dr. Saulo, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Convívio. Mas, só para comentar com você, em 8 anos de programa Convívio, muitos advogados, passaram pelo programa. Nunca eu ouvi o tema, sobre planejamento tributário. Boa tarde. É um prazer estar aqui no seu programa, estar tendo essa oportunidade de falar sobre esse tema, que realmente é um tema que são poucos conhecedores da matéria, e que tem uma grande influência aqui na nossa cidade, Várias empresas atuam aqui na cidade e muitas vezes o empresário não tem conhecimento realmente desse planejamento, o que fazer para que o seu empreendimento possa ter um destaque e uma vida saudável, Então, tudo isso vai envolver o planejamento tributário que a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Agora, doutor, eu falo assim que infelizmente temos que usar máscara, não tem como, mas se Deus quiser, essa vacina vai chegar logo e tudo isso vai passar. Um advogado, qual seria o trabalho dele numa empresa para estar realizando o planejamento tributário, doutor? Olha, a forma com que nós atuamos nas empresas é uma forma preventiva, uma forma totalmente diferente de trabalho. Nós fazemos questão de conhecer o cliente para que, diante do ramo de atividade, de acordo com a sua peculiaridade, a gente possa orientar ele e fazer o enquadramento tributário dele num regime que a atividade dele comporta, Hoje nós temos aí alguns ramos aí da atividade que podem estar enquadrados em regimes tributários totalmente diferentes ou prejudiciais ao bom andamento do negócio, Então nós fazemos toda essa detecção, a gente faz toda essa checagem de documentos e forma de atuação daquela empresa para que possamos apresentar ao empresário uma situação assim prática, de fácil atuação, de comprometimento dele também, com aquilo que a gente vai estar passando, para que ele também possa ficar garantido e isso ter um reflexo tanto na manutenção do seu empreendimento, a continuidade das atividades e até mesmo de mercado comercial. Porque hoje nós sabemos que a tributação hoje no país é uma tributação alta, Então aquilo que nós conseguimos economizar, de uma forma legal e não sonegando como a maioria das pessoas acabam entendendo, nós vamos conseguir obter um maior lucro, nós vamos conseguir obter uma maior competitividade comercial, porque a parte tributária afeta o produto, o resultado do produto final. Então, tudo isso a gente acaba fazendo, auxiliando de uma forma muito mais complexa e direta, o empresário hoje com esse planejamento. Doutor Saulo, uma empresa, em que momento ela estaria, procurando um advogado? Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, nós só procuramos ajuda quando a coisa ficou ruim, Mas em que momento que uma empresa poderia estar recorrendo ao trabalho, de um profissional da área? Olha, Solange, a gente, desde a época de faculdade, e também até lecionando em algumas, que foi o caso nosso, a gente sempre fala para os alunos, em palestras, para pessoas, tanto para empresários quanto para outros profissionais, o problema do brasileiro é cultural, Nos Estados Unidos mesmo, nós temos as pessoas físicas, Elas sempre têm um advogado que elas se socorrem para tirar dúvidas, para estarem sendo orientadas e tal. No Brasil, a nossa cultura não tem essa dimensão, essa coerência. Então, qual seria esse momento? Eu acho que o momento é desde o momento da abertura da tua empresa,
Hoje, a maioria das empresas, elas procuram os contadores em geral, né? Para que eles possam estar abrindo, né? Constituindo uma pessoa jurídica, né? Em várias modalidades que hoje o direito contempla. Mas ela não sabe, por exemplo, se aquela orientação e também o enquadramento inicial do seu negócio, ele está correto, né? Então, para que a gente possa, assim, tecer alguns comentários práticos. Hoje, a maioria das empresas que se abrem, né, na cidade, elas são ou MEI, né, ou Simples Nacional, e a gente percebe esse tipo de conduta dos profissionais. Entra com microempresa, abre uma MEI, né, vai pagar menos. Mas quais são os benefícios que esse regime tributário traz? Será que esses benefícios para você, eles são realmente benefícios ou eles não vão ter o impacto que você espera, né? Hoje, a maioria das empresas, elas abrem gastando, elas estão investindo no negócio. Então, a partir do momento que você começa a investir no seu negócio, o seu negócio não está dando lucro no começo, né? Então, o mínimo de imposto que você puder pagar no início da atividade, vai sobrar mais dinheiro para o investimento, né? Consequentemente, você não vai ficar com as finanças comprometidas, né? Então, esse tipo de estudo é que nós fazemos, e o momento é sempre a forma com que trabalhamos na parte tributária, assessorando, né, as empresas, é justamente nessa parte preventiva, né? Para que a gente possa ajudá-los num planejamento tributário, mas que isso vá ter reflexo em todas as demais áreas da atividade em que a empresa atua, né? Um enquadramento tributário correto, ele vai auxiliar tanto na parte trabalhista, ele vai auxiliar na parte financeira. Então, todos os demais ramos que envolvam a atividade empresarial vão ser beneficiados pelo planejamento tributário. E você sabe, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, eu conheço empresas, né, não precisa citar nome, grandes empresas que chegaram a quase ter uma falência, aí eles entraram num acordo que era necessário, quem teria que comandar seria a parte jurídica, né? Aí foi contratado vários advogados, então tudo que se faz na empresa antes tem que consultar o advogado para ver se pode fazer e se não pode fazer. Isso é muito importante. A gente fala que cada profissional tem que atuar na sua área, né? Assim como nós respeitamos o contador, que ele tem a importância dele dentro da empresa, o contador tem que respeitar também a atuação do profissional da área jurídica, né? Porque, muito embora os conhecimentos sejam interligados, mas cada profissional na sua área e cada profissional fazendo a atuação, né, mais profundamente naquilo que realmente lhe compete. Então, a questão de você hoje, muitas vezes, ver empresas falindo, até mesmo pedindo recuperação judicial, é porque elas não trabalham da forma preventiva, né? Elas não têm aquela noção de fazer um estudo, tanto na parte financeira, quanto na parte tributária, né? A questão de uma assessoria também na parte organizacional do negócio, né? Que muitas vezes as pessoas acham que quanto maior a empresa, mais lucro você tem. E nem sempre a gente consegue visualizar isso na prática, né? Exatamente, quanto maior o tombo. Então, crescer desproporcional também é um problema. E isso nós tivemos vários e vários exemplos aqui na cidade, né? Principalmente no ramo calçadista, né? Então, a gente vê que muitas vezes nós tínhamos empresas grandes, mas que eram totalmente desorganizadas, não tinha um alicerce sólido, no entanto que quebraram, né? No entanto que hoje não existem mais. Então, a forma e maneira com que a gente tem visualizado esse tipo de situação procure ter esse acompanhamento dentro da empresa, né? O empresário tem que buscar esse conhecimento, porque o empresário hoje, ele está no meio de um fogo cruzado. Ele obtém
informações de tudo quanto é lado e de tudo quanto é jeito. Então, qual é a informação correta, né, que você precisa absorver e realmente aplicar no teu negócio, né? Então, hoje, você não pode sofrer com isso. O empresário tem que ter a consciência que qual é o grande objetivo dele. O meu objetivo é venda, o meu objetivo lucro. Então o empresário tem que ficar focado nisso e deixar os outros profissionais atuarem nas outras áreas, para que isso possa dar suporte para ele e para que ele consiga realmente atingir o objetivo dele, né, que é a lucratividade, né, é a continuidade do seu negócio. Então, cada profissional trabalhando na sua área, nós não vamos ter esse tipo de problema. Eu acho muito interessante isso, né, porque nós sabemos, né, que nem o doutor disse, quantas fábricas de calçado, né, chegaram a falir, porque realmente começava a crescer totalmente, sem estrutura nenhuma. A gente gosta até de brincar, né, você viu um calçadista, ele já estava aí com a sua chácara, com a sua caminhonete, né, não é verdade? E muitas vezes nós precisamos de um profissional que realmente entende para poder estar nos ajudando, né? Para mim isso daí está sendo uma novidade, né, que eu vejo assim que é muito interessante ter um advogado para estar nos ajudando. E o doutor está fazendo esse trabalho, as firmas procuram, como que é? Sim, como eu falei, a gente já tem, né, mais de 15 anos nessa área, né, um conhecimento já profundo. A gente tem uma equipe de trabalho bastante renomada em cada setor, né, da atividade empresarial. Nós temos hoje mais 4 filiais do escritório espalhadas pelo estado, inclusive na capital nós temos também um escritório hoje, né, em São Paulo. Então a atuação nossa nessa parte, dessa forma preventiva, ela hoje, graças a Deus, tem sido muito forte, e os nossos clientes, né, permanecem no mercado hoje justamente por conta desse trabalho, né? Então hoje a gente consegue fazer todo esse levantamento, esse diagnóstico da empresa, né, e conseguimos auxiliar a empresa da melhor forma possível para que ela tenha essa continuidade, né? Muitas vezes como você falou, a gente se depara com o kit, né? O cara vira empresário, então ele já tem o kit, né? A gente consegue identificar o empresário pelo kit que ele vem, né, comprando isso. Então isso também é outra preocupação que nós temos com os nossos clientes, que é orientá-los a não descapitalizar a empresa, né? Então a maioria dos empresários pensa totalmente de uma forma errada, empresarialmente falando, né? Então a empresa que paga o condomínio, a empresa que paga as escolas dos filhos, não. O empresário, ele tem que ter a consciência de que dentro da empresa, muito embora ele seja o proprietário, o dono, né, mas ele também tem alguns limites, e que os limites que ele tem que seguir, né, vão influenciar na manutenção ou não do negócio dele, né? Então hoje a gente vê aí muitas vezes clientes nos procuram porque não estão conseguindo dar andamento, né, na atividade, mas eu tenho um Prolabore de R$2.000. Bom, você consegue viver com R$2.000? Não, consigo, tranquilamente. E quando você começa a fazer o diagnóstico da empresa dele, aí tem condomínio, que a empresa é que paga, né, as escolas dos filhos, o supermercado, né, sai do cartão de crédito da empresa. Eu falei, então não são só R$2.000, né, que você não, então a pessoa não consegue visualizar isso, né? Então muitas vezes você conversa com o empresário, e ele mesmo já fala isso para você, né? Não, a empresa tem que me devolver o que eu investi, mas em quanto tempo, né? Qual é o prazo? Não é tão rápido como a gente gostaria que fosse, né? Hoje a lucratividade ela é cada vez menor, então você tem que buscar meios paliativos para que essa lucratividade comece a aumentar, né? Mas dentro de uma razoabilidade, né? Dentro de uma coerência e dentro da legalidade. Não adianta nada o cara achar que ele está sonegando e que ele está fazendo um bom negócio, porque ele não está, né? Ele está muitas vezes
causando e atraindo para ele mesmo, né, um problema futuro que ele desconhece, né? Então, hoje a cultura, né, do empresário eu vou procurar um advogado a hora que estourar, ou que eu tiver um auto de infração, né, ou que eu estiver sendo executado porque eu não consegui mais pagar o fornecedor. Então, tudo isso ele tem um impacto muito menor se tiver o acompanhamento constante, né, dentro de cada uma das áreas aí necessárias. Então, antes de terminar, né, nós estamos tendo aqui um exemplo que todo mundo está vendo. Nós estamos passando por essa pandemia, né? As empresas que não têm uma assessoria, né, como poderia ter tido, eu tenho certeza que muitas estão aí, né, quebrando, fechando suas portas. Por onde a gente passa, a gente vê aí, aluga-se prédio, aluga-se, né, lugares. Agora, se ela tivesse tido uma assessoria da maneira que o doutor está falando, ela teria recursos para estar aguentando essa situação, né? Com certeza. Dos nossos clientes hoje do escritório, nenhum fechou ou tem a intenção de fechar. Nenhum. Né? Por quê? Porque nós conseguimos readequar a realidade de acordo com todos os programas e benefícios, inclusive que o governo foi concedendo, né, para socorro na pandemia. Então, hoje, a nossa carteira de clientes, ela não teve nenhum tipo de oscilação, né? E também, pela conversa que temos com todos os empresários, nenhum está com aquela preocupação do seu negócio. Né? Inclusive agora, já a partir desse mês aqui de agosto, muitos já estão trabalhando assim até acima de uma perspectiva que nós já havíamos trilhado, né, no começo da pandemia e viemos aí trabalhando ao longo dela. Então muitos já estão até se surpreendendo com o retorno do mercado, porque ela está dentro de um diagnóstico preciso, né, e oferecendo ao mercado aquilo que o mercado está procurando, né? Um preço justo, uma condição de trabalho melhor. Então a gente conseguiu realmente fazer esse trabalho nessa pandemia e não tivemos nenhum tipo de problema. Você, empresário jauense da região, né, que você esteja passando por algumas dificuldades no seu negócio, né, na sua atividade empresarial, procure um profissional da área, né? Procure um advogado da sua confiança, né? Uma pessoa que esteja capacitada a te auxiliar e trabalhe de uma forma muito melhor, que o seu negócio vai ter um resultado muito melhor e mais promissor de acordo com aquilo que você pretende e espera dele, né? Procure esse profissional. Essas orientações são muito importantes para que você consiga atingir o seu objetivo, né? Não ignore a ajuda profissional em momento algum, né? Então isso é sempre muito bem-vindo.